Nós temos assim, como objetivo, agora, a partir desse ano que se inicia, né, em janeiro agora, aumentar em 90% a capacidade, aumentar em 90% a captação de gestantes cadastrados. O que acontece hoje? Nós temos falhas, nós temos deficiências, como a saúde no país inteiro. Não seria Nova Friburgo que seria privilegiado de ser, né, perfeita, até porque em outros países também nós não temos isso. Então, o nosso grande problema hoje são recurso humano, que eu ouso dizer, e eu ouso citar, que não são recurso humano, mas patrimônio humano. Porque a mulher que está na saúde, trabalhando, ela é um patrimônio. E hoje, com relação à maternidade, com relação ao pré-natal, 80% dos trabalhadores são mulheres. Principalmente na maternidade, né? Então, hoje nós temos essa deficiência de recurso humano, nós temos algumas necessidades de capacitação que já estão sendo acordados, convênios com a UERJ, isso vai vir para o nosso município, no campus da UERJ, não é específico de ciências biológicas, mas vai abrir as suas portas para que isso seja feito, para que as enfermeiras, né, que trabalham aqui no nosso município, possam executar e trabalhar fazendo pré-natal, para que essa abrangência seja aumentada, porque nós precisamos disso. Então, eu vou fazer só esse breve comentário, porque a maternidade é uma coisa muito importante para a Fundação, é um brilhante para a Fundação e é uma preocupação nossa, que eu digo, minha e da doutora Soraya, porque nós precisamos disso. Eu não quero me estender muito, gostaria de pedir desculpa porque eu não tive tempo hábil de preparar um slide tão belo quanto eu vi das minhas amigas, né? Eu não tive esse tempo. Gostaria de agradecer a todos e de reforçar que nós, trabalhadoras da Fundação, estamos nos esforçando, estamos tentando o máximo seguir os protocolos do Ministério da Saúde, que são ótimos. Gostaria também de além de agradecer essa oportunidade, de assim, reforçar o pedido para que seja aprovado a criação do Conselho Municipal dos Direitos, me faltou essa palavra, da mulher. Eu gostaria de agradecer e pedir desculpa por qualquer coisa. Quero fazer um agradecimento também, né, e pedir também para que seja aprovado, né? E também quero aproveitar aqui, agradecer a todas as mulheres que trabalham, né, porque a gente também, como falou da maternidade, também é uma diretora mulher, o Raul Sertã também é uma diretora mulher, e isso leva, eu queria que o doutor Egito, né, nosso secretário, tenha uma alma também bem feminina, porque ele está repleto de mulher, né? Certo? Agradecer e botar, a gente colocar à inteira disposição de todos, né, de todos, para o que precisar. Obrigada. Agradecer a Soraya e a Glaucia também. Passar a palavra agora também à nossa amiga e grande lutadora, um símbolo de tudo aquilo que foi falado na noite de hoje, porque eu tenho um profundo carinho, tenho certeza que todos os pais também têm. A Laura Muri, que vai falar sobre o tema, são duas coisas aqui, TECLI, mulher. Ela que é presidente do TECLI Mulher, presidenta do Conselho Nova Friburgo, coordenadora geral da Fundação Natureza e presidente licenciada da Rádio Comunidade. Bem-vinda. Eu agradeço, né, o espaço e a oportunidade e aos excelentíssimos, né, vereadores aqui presentes. Agradeço também essa espera, às nossas companheiras e nossos companheiros de luta, né, e Nova Friburgo vem sendo, como aqui demonstrado, né, assim, dentro de um processo latente de busca pelos direitos da mulher, seja em qualquer questão, ele vem sendo o centro até
de posturas inovadoras, e dentro dessa característica, como Luzia bem falou, nós já falamos do passado, nós falamos do presente, e nós agora, numa equipe, né, que veio de uma construção também do passado, vamos mostrar um trabalho nascido aqui na nossa cidade, de uma postura futurista, inovadora e estratégica para a construção, né, dos direitos da mulher, né, que é o serviço e hoje a organização denominada Tecmulher. Vou ser bem rapidinha, porque a hora já é avançada. De onde surgiu essa ideia, né? Primeiramente, o nome, né, e o serviço veio do TecLiades, que é executado pela Federação de Bandeirantes do Brasil, dentro do projeto Ouça, Aprenda e Viva, que tem convênio com o Ministério da Saúde. Nós também percebemos que havia uma demanda reprimida nos atendimentos convencionais de mulheres, né, que precisavam de uma ajuda mais fácil, mais direcionada, que estivessem ali à mão, na própria casa dela, e nós vimos isso através da internet, onde tem 30 milhões de internautas brasileiras, são mulheres, né? E é o futuro da comunicação. O serviço via internet Tecmulher, de apoio, orientação e encaminhamento nas áreas do direito e violência contra a mulher, vem atuando desde outubro de 2007, com o abrigo da Fundação Natureza, através da Coordenadoria Gênero, Cidadania e Direitos Humanos. A equipe, através da experiência de 6 anos em atendimento de um Disque Mulher, aliás, do Ser Mulher, que foi o primeiro Disque Mulher, daí também, né, essa questão inovadora, foi o primeiro Disque Mulher do Brasil. A equipe se propôs a criar um novo desafio, uma nova estratégia para a conquista dos direitos das mulheres, construindo esse site www.tecmulher.com.br. Os objetivos desse serviço são promover, em nível nacional, os direitos das mulheres, e em especial a Lei Maria da Penha. Apoiar, orientar e encaminhar as internautas brasileiras para a conquista de seus direitos já garantidos por lei. E produzir conhecimento científico para o incentivo à implantação de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Em 2009, o serviço contou com a aprovação da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo Federal, através do projeto Abrindo Novos Caminhos para a Conquista dos Direitos das Mulheres, né? Ali tem as assessorias que fazem parte desse projeto, que sou eu, com Direitos Humanos, a doutora Alessandra Muniz de Campos, jurídica, psicóloga, assessoria de psicologia, doutora Lucélia Campos, informática, Renata Santos, comunicação, Mari Portuelli, dependência química e familiar, Maia Ribeiro, e hoje a gente já conta com a equipe mais ampliada, novas pessoas, novas profissionais da área de direito e de psicologia estão aderindo ao nosso projeto. Objetivos já alcançados. Nós tivemos a apresentação de um trabalho acadêmico no Seminário Internacional Fazendo Gêneros 8, com o título Revelando Novas Faces da Violência contra a Mulher. Nós temos já 25 mil acessos ao nosso site, cerca de 1.000 atendimentos diretos de brasileiras advindas de todo o território nacional e também de alguns países estrangeiros, inclusive Japão, França, Inglaterra, Portugal. Implantação do sistema de dados e controle de estatísticas. Convênio com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, né, através do projeto que eu já falei, e ampliação de novos serviços voltados ao combate à discriminação e violência homofóbica através do Tecmulher Lésbica, com o site www.tecmulherlesbica.com.br e também da Rádio Tecmulher, www.radiotecmulher.com, para a divulgação dos serviços e dos direitos humanos das mulheres.
a inserção dos serviços Tecmulher e Tecmulher Rédica na Rede Nacional de Serviços da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, voltados à proteção da mulher em situação de violência. E já formalizamos o Tecmulher enquanto organização da sociedade civil de interesse público em andamento no Ministério da Justiça. Pontos positivos que nós vimos através de todo esse andamento do trabalho com o Tecmulher. As ações elaboradas e executadas pelos movimentos de mulheres. Quer dizer, existe um grande impacto. Nós podemos contar com os serviços já implantados pelo governo federal através das ações que foram feitas pelos movimentos de mulheres. As políticas públicas para as mulheres implantadas e apoiadas pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo Federal, como os Conselhos Municipais de Direitos das Mulheres. Em Friburgo, a gente sente falta desse item. Centros de Referência da Mulher, o DISC 180, a Lei Maria da Penha, as delegacias da mulher também é uma busca constante dos nossos movimentos para a construção dessa delegacia, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que acabou de ser falado, que está sendo implantado novamente, casas-abrigo, que também nós não temos, e Programa de Trabalho em Renda. Pontos negativos. Falta ainda a maioria dessas políticas públicas no interior, também em cidades, por exemplo, Nova Friburgo, no interior do país. Falta acolhimento e atendimento para as classes A e B nos serviços públicos específicos para a questão de violência de gênero. Falta capacitação para os profissionais da área da justiça, segurança pública, saúde, psicologia, para o atendimento da mulher vitimizada. Em Nova Friburgo, as mulheres organizadas vêm desde o ano de 1996, já como falou a Graça aqui, através do documento regional denominado Convenção Municipal, na época coordenado pelo Ser Mulher, requerendo aos legisladores e às legisladoras e gestores e gestoras públicos a implantação de diversas políticas públicas que estão reforçadas na Carta de Reivindicações das Mulheres de Nova Friburgo, assinada pelo prefeito Heródoto Bento de Mello, em 8 de março de 2009. Vale aqui lembrar que, desde aquela época, 14 anos atrás, os prefeitos de toda a região serrana foram signatários do referido documento, no qual já constava a implantação de um Conselho da Mulher. E aí, nesse momento, eu gostaria de passar essa carta assinada pelo prefeito, para que o novo prefeito também possa assinar e registrar o seu desejo de construção, de ampliação de toda essa construção que vem sendo realizada através da luta de todas as mulheres, e que estão aqui também com a assinatura dos nossos movimentos e demais mulheres, para o vereador Cláudio Damião, que é o presidente da comissão que nos representa nessa casa. Bem, o Tecmulher tem essa diretoria, Laura Murilo, Célia Macedo de Campos, Alessandra Muniz, Maria do Gera da Cunha Muniz, Débora Espesani, Mônica Boni Leal, Mari Patuelli. E o Conselho Fiscal, a Fânia Batista, Beatriz Boni Leal, Kelly Longo, Grecia Arruda, Liz Mota, David Moura e a Yara Lima Aires. Pode passar, por favor. E eu queria terminar aqui com uma frase até do Leonardo Boff, que nós assumimos a tecnologia porque ela pode revelar velhos problemas na humanidade e pode ajudar a preservar a Terra. Ela pode ser o veneno, mas também o remédio. E nós, do Tecmulher, queremos, através da internet, ser o remédio para as dores de tantas e tantas mulheres do nosso país e principalmente do nosso município.
Obrigado, Laura. Já aproveitei aqui e tuitei o endereço tecmulher.com.br, com certeza dando uma contribuição para a divulgação. Tenho certeza que os vereadores que também fazem uso o farão. Dando início às participações dos senhores vereadores, eu passo a palavra ao vereador Luciano Faria, que também é membro da Comissão de Defesa da Mulher dessa casa. Senhor presidente, queria dar uma boa noite especial para a dona Alda e Periane, dando boa noite a vocês, do extensivo a todas as mulheres presentes aqui hoje na sessão. Queria dar uma boa noite também especial aos vereadores que ficaram prestigiando essa sessão importante para vocês mulheres, mas também para o nosso município. Como membro da Comissão de Direito das Mulheres, queria parabenizar o vereador Cláudio Damião pela iniciativa da sessão, na qual nós podemos fazer um debate amplo nesse espaço democrático que é a Câmara Municipal, trazendo os problemas e as necessidades das mulheres, principalmente no nosso município, em relação à saúde, à educação, à segurança, no qual nós debatemos aqui a discriminação, o preconceito e a violência no modo geral. Queria parabenizar as mulheres pelas conquistas profissionais, os espaços que vêm conquistando, as igualdades. Agora, com a grande conquista da presidenta, que ela faz questão de chamar presidenta, para registrar que é uma mulher realmente que chegou até o poder, do cargo mais importante do nosso país. Pena que nós não temos na casa uma presença de mulheres, vereador Pierre? Faço até aqui aproveitar a oportunidade, 2012, que a gente tem aqui um número de mulheres para representar com dignidade vocês. Já fica aqui até o convite do partido PDT, para que se quiserem filiar ao partido, no qual também faço o registro aqui dois membros do Executivo, o Jorge e o Bruno Caldeirado, eterno vereador que nos faz presente aqui hoje, nos prestigiando nessa sessão. Então fica aqui o convite também das mulheres se filiarem ao partido PDT, que possam, em 2012, estar aqui representando também as mulheres, uma bancada forte, uma bancada feminina. Mas hoje nós não temos momento entre os 12 nenhuma mulher, mas tem um espaço muito importante, no qual eu acho o espaço mais importante dessa casa, que é a tribuna Laura de Freitas. Eu acho que já se faz representar as mulheres nesse espaço ali tão importante dessa casa, no qual nós defendemos nossos projetos, as nossas linhas de trabalho, as nossas reivindicações que vêm da população, vêm dos eleitores. Então, acho que ele já está uma parte do mandato feminino nessa casa. E aprendi muito aqui hoje. Eu sou presidente da Comissão de Apoio ao Idoso da Câmara Municipal pelo 2º ano consecutivo e vi na hora que passou, alguns trabalhos ali que são feitos no município. Me lembrou muito um que eu fiz no ano passado, que foi uma cartilha, como presidente da Comissão de Apoio ao Idoso da Câmara, uma cartilha no qual traziam também vários tipos de violência, contra a pessoa idosa, violência financeira, violência de medicamento, não só a violência física que existe, mas várias outras violências, cuidados que eles devem ter em vias públicas, em agências bancárias, telefones para denúncias, e com isso surgiram várias demandas através do meu gabinete, de algumas denúncias que aconteciam contra os idosos no nosso município, que a gente não tinha conhecimento, e a partir dessas denúncias a gente tentou uma aproximação para ver se conseguia, num contato, ser resolvido dentro do ambiente familiar. Então, me lembrou um pouco do nosso trabalho também. Fico feliz de ter participado já por 2 anos seguidos do Encontro da Mulher Rural. Esse ano foi o 10º ano do Encontro da Mulher Rural, e ano passado, quando eu participei do encontro,
que geralmente vão 250 mulheres, né, do nosso município, vieram até algumas de fora, de Talcara, Cambuci, Pádua. Elas fizeram um abaixo-assinado solicitando várias reivindicações, e entre uma delas era a criação do Dia Municipal da Mulher Rural, né? E a gente trouxe esse abaixo-assinado, fizemos um projeto aqui que virou lei. Hoje existe no município, dia 28 de agosto, o Dia Municipal da Mulher Rural, né? Fiquei muito feliz de ter, junto, claro, com os vereadores que aprovaram por unanimidade, ter criado esse dia através da solicitação delas. E já deixo aqui meu voto favorável à criação do Conselho, né? Vou ser bem breve, até porque eu gosto de ser bem, no meu discurso bem objetivo, que eu não tenho o dom, como tem o nosso companheiro de partido, vereador Pierre, como tem o vereador Edson Flávio, mas eu gosto de dar sempre meu recado e parabenizar a vocês, mulheres, pelo avanço. Eu que tenho estou até perdendo as contas, tem 2, 3, 4 mulheres em casa, né? Agora em dezembro nasce mais uma menina, vou ter 3 filhos, então eu que sou cercado e mandado por elas, né? Fica aqui minha congratulação a todas vocês, me coloco à disposição, né? Já me coloco favoravelmente à criação desse projeto, podem contar com o meu voto e deixar aqui meu gabinete à disposição de todos vocês. Parabéns pelo avanço e podem contar comigo. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano Faria. Com a palavra, o vereador professor Pierre. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores, mulheres, de modo especial, quero congratular inicialmente o vereador Cláudio Damião e ter a honra de estar no nascedouro dessa comissão no ano passado, tão importante comissão. Quero também registrar de modo muito especial, como fez o companheiro de partido, Luciano Faria, a presença do eterno vereador Bruno Calderaro, Jorge Marques, grandes companheiros de luta, de causa, e que enobrece muito com a presença dessa sessão. Ratificar também como Luciano o convite das mulheres para que possam permear a flor do PDT com seus perfumes, mas começar uma reflexão inicialmente da luta de direitos. O que nós vimos hoje no modo de registro foi uma conquista maravilhosa das mulheres. Mulheres, ao longo de anos, séculos e séculos. Uma mulher no Brasil, por exemplo, só foi ter direito ao voto em 1934, não obstante a luta de grandes homens, inclusive como Lima Barreto, em 1902, tentando o voto da mulher. Mas a gente tem que recordar a força da mulher na história. Eu gostaria de registrar um exemplo: as sans-culottes da Revolução Francesa. Camponesas, mulheres do povo, que foram às ruas para lutar pelo direito. E esse direito que acabou gerando os direitos humanos, a base dos direitos humanos, na Declaração dos Direitos Franceses Humanos, e depois base para a Declaração Universal do século XX. E várias conquistas a partir do sofrimento da dor da mulher. Do ponto específico que eu gostaria de destacar é que o Brasil, no processo democrático, a nossa democracia nasceu grávida de direitos das mulheres. Isso é muito bonito. Porque o processo de luta das mulheres e de conquista das mulheres na sociedade brasileira, de modo mais intenso, se dá na abertura política. O Brasil vem juntamente no crescimento democrático, conquistando através da legislação, a Lei Maria da Penha é o maior nome disso, as grandes conquistas, e o Brasil é, de fato, para o mundo, um grande avanço nesse processo, e isso se dá, logicamente, à luta das mulheres. Então, a primeira coisa são os direitos. Hoje, nós tivemos publicado no jornal Voz da Serra o Estatuto da Juventude. Está lá contemplado as jovens mulheres, os direitos, a meia passagem universitária, que vai garantir aos jovens o acesso à universidade com muito mais facilidade, aprovado por unanimidade nessa casa e sancionado pelo prefeito Demerval Barbosa Moreira Neto. Mas há vários pontos. O mercado de trabalho, por exemplo, que é um dos problemas maiores que as mulheres enfrentam, né? Ficou latente pela apresentação do CREM, já a discrepância pela questão de rendimentos. Quando o movimento negro traz a questão da mulher negra, isso é mais abissal ainda essa situação.
E a gente não pode esquecer que a mulher em Nova Friburgo é fundamental no processo de renascimento econômico. Nos anos 90, quando da crise das grandes empresas de tecelagem, as confecções. E aqui é a nossa homenagem às mulheres que seguraram economicamente o município de Nova Friburgo no mercado de trabalho. É um contrassenso Nova Friburgo ter esses números, que nós vimos números em torno de uma diferença considerável de quase 10 mil. Para se ter uma noção, são 47.432 mulheres com rendimento, 54.493 homens, ao passo que nós temos mais mulheres do que homens no município em quase 10 mil. Então, o quantitativo, em termos de mulheres, é muito maior, mas quando você vai para o mercado de trabalho, acaba sendo menor. Olha como é que tem uma desigualdade flagrante no nosso município, que a gente precisa corrigir através de políticas públicas. Então, esse é um ponto inicial a ser considerado. A questão da convivência familiar e do sistema de proteção à mulher. A importância do CREM e de todos os organismos, ONGs, nesse processo e nessa rede, que depois eu vou comentar, que é a parte final que eu vou abordar, dessa rede que existe em Nova Friburgo em torno da mulher. Mas a gente precisa organizar, e o poder público tem que ajudar. Já eu vou comentar sobre isso. Então, a noção da convivência é estarrecedor o número das mulheres que sofrem violência. E Nova Friburgo tem um mal, que é esconder os seus números e imaginarmos que estamos em Pazárgada. Aqui somos amigos do rei e nada ocorre, seja com as crianças, seja com as mulheres, seja com as classes marginalizadas, índios, negros e outros mais. Existem problemas latentes no município e nós não podemos ficar com a imagem romântica que, infelizmente, perdura e temos que dar uma de Gustavo de Flaubert. Uma Madame Bovary tem que aparecer aqui para poder revelar os problemas e as angústias. Então, o que ocorre? Quando se vai para acessar a educação, isso é mais problemático ainda. A mulher do campo é uma mulher, o Luciano citou muito bem, que sofre demais. A situação do campo é muito grave. A juventude está deixando o campo. Nova Friburgo faz parte do Cinturão Verde, que alimenta 5 milhões de bocas no estado do Rio de Janeiro. E os nossos jovens estão abandonando o campo por falta de condições. E nesse bojo está a mulher do campo, está a jovem do campo. E não temos nenhuma política pública para minar esse problema. A gente precisa atentar para isso através dessa realidade de hoje. Temos que pensar muito. E pensar e refletir, mas, sobretudo, agir sobre essa questão. Então, a questão da educação. Nós pegamos, a maioria são professoras, são auxiliares de creche, são merendeiras, são orientadoras pedagógicas, educacionais. E a saúde da mulher na escola, como é que fica? E os programas de defesa dos educadores não são implementados. Há um problema sério. Nós tivemos agora, com a ampliação da carga horária, desde o início do governo, das auxiliares de creche, muitas abandonando o serviço de educação e sofrendo com doenças. A gente não vê um auxiliar de creche homem. Eu não lembro de um auxiliar de creche homem. Mulheres. A gente tem que dar uma atenção a esse público educacional, né, do serviço de educação, não há dúvidas. E a gente tem que dar uma atenção. Igualdade de oportunidades. Que não é só olhar o destino da educação intrinsecamente para quem trabalha na educação. Mas o que a educação pode promover em termos de igualdade de oportunidades? O berço de todas as desigualdades aqui apontadas está na escola. Está na escola desigual. Está no sistema educacional ainda com resquício forte de patriarcalismo, de que o homem tem mais acessibilidade. O nós está na educação. O nós está nas famílias. Nós precisamos quebrar o paradigma. Se nós fizermos um levantamento dos textos literários e das legislações de início do século XX, é estarrecedor como que a mulher é colocada num lugar definido e o homem também num lugar definido e não há harmonia dentro do lar. A Adélia Prado tem um poema belíssimo chamado Casamento, em que ela diz: há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes.
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram. Ele fala coisas como: este foi difícil. Prateou o ar dando rabanadas, e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes da travessa. Vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. Como é que está faltando essa convivência nos lares? Por parte do homem e, às vezes, por parte da própria mulher. Então, o núcleo familiar é um núcleo que a gente tem que dar atenção e formação, e isso passa pelo processo educacional. A saúde me faz lembrar João Guimarães Rosa, grande mestre da nossa literatura, médico da cidade de Cordesburgo, Minas Gerais, cidade do coração. Ele ia de casa em casa para cuidar das pessoas, das famílias. E de casa em casa, ele já estava experimentando a estratégia de saúde da família. Ali que ele absorveu a linguagem do sertanejo para fazer obras fantásticas como Grande Sertão Veredas. Grande Sertão, de ser intensamente, sertão. É isso que falta a nós. Ser intensamente o que nós praticamos, o que nós vivemos, o que nós idealizamos. E quando se fala da saúde da mulher, aí é um problema sério da saúde do município, que é a estratégia da família. E quando não houver uma revolução e um investimento da saúde, maciçamente, lá na base da atenção primária, a mulher sempre vai ser vítima das filas que elas abarrotam nas unidades de saúde do Hospital Municipal do Sertão. A maioria são mulheres, para levar seus filhos, para si mesmas e para os próprios maridos. Como somos dependentes de vocês. E por que falta estratégia da família com mais necessidade no município? É uma cobrança que essa casa tem que fazer, que vai atender imediatamente a questão da saúde. E tem um projeto, pelo menos o programa do governo federal, através de promessa de campanha da agora presidenta Dilma Rousseff, que é a Rede Cegonha. Foi falado aqui da questão da gestão, a gestante, realmente os problemas da mulher, muitas vezes ocorrem no início do processo da gravidez e durante a gravidez. Nós temos que atrair a Rede Cegonha para Nova Friburgo. E ver de que maneira a gente pode ter essa Rede Cegonha atendendo com intensidade as mulheres gestantes no município. Já é política que vai nascer a partir de 2011. Então a gente não pode abrir mão dessas prerrogativas. Mas, para findar, embora tenha muito a dizer, eu quero falar da rede de atendimento. Nós temos ONGs fantásticas. Nós temos um trabalho maravilhoso dessas ONGs, dessa história do município, das lutas de mulheres, dos centros de referências que nós temos na prefeitura. Por que nós não criamos uma rede integrada com organização do poder público, com apoio da Comissão da Casa, da própria Câmara dos Vereadores, para se ter um calendário de ações da mulher pela cidade? Nós precisamos ter um calendário como uma forma de sinalização das políticas públicas para a mulher. E aí nós temos a OAB, que pode nos apoiar muito nas questões de legislação, para o esclarecimento, para a divulgação. O grande, porém, é que não tem informação. Nós temos esse mundo de leis tão importantes, mas que as mulheres não conhecem. E mais que as mulheres, os homens não conhecem. E aí não dá para praticar a legalidade dessas conquistas de anos e anos que nós estamos deixando escorrer por nossas mãos como uma água que flui, lava, mas não fica. Nós precisamos concretizar esse processo. Então, uma proposta objetiva é de criarmos uma rede de informação e atendimento itinerante sobre a mulher em Nova Friburgo. Nas praças, de ter na Praça de Demerval, Barbosa Moreira Neto, Neto na prefeitura, perdão, de nós termos na Praça de Conselheiro, na Praça de Olaria, em cada distrito, 8 distritos, ainda mais distritos longínquos, para que nós possamos fazer uma ação integrada e com calendário, com recursos do poder público, para poder colher os dados de violência contra a mulher,
para poder colher os dados de dificuldade que ela tem na saúde, por exemplo, do câncer, para poder levar informação, para poder levar a mulher do campo às redes de financiamento que existem do governo federal, para que ela possa prover recursos e conseguir ficar no campo, para que nós possamos levar os direitos, todos eles. A gente está com uma incapacidade de organização sobre isso. Então, concluindo, senhor presidente, eu acho que a proposta forte são essas parcerias, é esse calendário, é esse planejamento, que aí nós podemos trazer em ações práticas as políticas nacionais, convergidas em políticas municipais, aquelas que já existem, inclusive, mas darmos corpo a essa proposta tão bonita, desenvolvida pelas várias esferas de defesa da mulher históricas de Nova Friburgo, com o apoio da Rádio Comunidade nesse sentido de divulgação. A gente tem a faca e o queijo na mão, está faltando nós nos organizarmos nesse processo. E o poder público, enquanto poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, pode se reunir como ente colaborativo e organizador e atrair essas instituições e nós formarmos uma rede realmente efetiva para que isso possa ser latente na sociedade. Para que a gente possa construir, concluindo, o que disse Machado de Assis. Era a mulher por dentro e por fora, mulher à direita e à esquerda, mulher por todos os lados e desde os pés até a cabeça, integral, portanto. Assim dizia Machado de Assis sobre a Capitolina de Dom Casmurro, Capitolina do Monte Capitólio, a mulher imperiosa, de poder, mas não no poder apenas da sua beleza sedutora, do seu corpo escultural. Aliás, todos nós somos oriundos de um corpo de mulher. A ciência prova isso. Até a 6ª semana de gestação, todos temos um corpo de mulher. Daí a inocença de mamilo que o homem tem. E, biblicamente, a explicação antropológica, que a Bíblia é antropológica. Porque, na verdade, o modelo de corpo é o modelo da mulher, por ser tão belo. Por isso Deus escolheu para trazer a vida, para gerar a vida. Então, a gente não pode ficar alheio a isso. Então, é um início de ação, de proposta, e a gente se coloca à disposição para que possa desenvolver essa integração maior desses órgãos tão importantes em torno da mulher. É o que eu tenho a dizer. Obrigado. Com a palavra, vereador Edson Flávio Coelho. Excelentíssimo presidente, quero parabenizar o vereador Claudião, propositor deste encontro maravilhoso. E a história do município está sendo construída, né? Quero cumprimentar todas as mulheres presentes, as mulheres que vêm construindo a história de Nova Friburgo, e dizer que a Bíblia diz até que é bom a gente ouvir, né? E nessa noite nós tivemos aí painéis maravilhosos, aprendendo muito e observando as idas e vindas de Nova Friburgo, que encontra-se hoje num vazio de poder. Um município que hoje, mais uma vez, começa a construir a história, regride, vai à frente, regride, vai à frente. E isso tudo é muito preocupante, porque não há uma continuidade das políticas públicas. Passamos por idas e vindas, mas estamos trabalhando. E eu quero parabenizar, então, todas as mulheres pelas conquistas e dizer que nós temos aí nosso voto favorável à criação do Conselho dos Direitos da Mulher e a todas as causas que chegarem a esta casa, que depender do nosso parecer, terá sempre o parecer favorável. E agradeço a oportunidade de ter aprendido muito nessa noite, entendendo que o nosso município está um município de idas e vindas, com um enorme vazio de poder. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhoras e senhores, eu
Começando já nessa reta final, agradecendo as participações de todos e todas. Com certeza foi uma sessão em que nós aprendemos coletivamente um pouco mais sobre Nova Friburgo, sobre a história de luta das mulheres, globalmente, nacionalmente, regionalmente, localmente. Sabemos que, embora não haja uma representação feminina nessa casa, o Legislativo, a atual legislatura, tem se portado de forma parceira a todas as iniciativas que têm sido propostas. Na verdade, eu não faria um discurso, mas eu quero abordar pelo menos 4 ou 5 tópicos rapidamente. Um deles, o investimento que nós conseguimos trazer para a nossa cidade, na expectativa de que se reverta o quadro que foi apresentado pela Maria Helena, que foi um mamógrafo para o Hospital Municipal Raul Sertã, e também uma subvenção que foi alocada no orçamento 2010 do município, e que nós sabemos que, embora a maior parte das subvenções que foram alocadas pelos vereadores na discussão do orçamento não tenha sido implementada, pelo menos uma parte dessa o foi, na expectativa de que algum tipo de melhoria e de investimento, a parceria do poder público possa acontecer. A expectativa nossa também é que, a partir do projeto de descentralização da compra da merenda escolar, que nós aprovamos no ano passado, isso traga benefícios para as famílias, tranquilidade para as mães dos alunos das escolas públicas e também as agricultoras familiares, que com certeza estão sendo e serão cada vez mais beneficiados com a aquisição de produtos a nível local, o que não era realidade anteriormente. Lembrar também que, nos últimos anos, nós temos aprovado várias leis de concursos, de contratos, e nós sabemos que a maior parte dos servidores não são servidores, são servidoras, porque se concentram na área de educação, professoras, auxiliares de creche, merendeiras, na área de saúde, auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, pessoal de apoio. Não há dúvida hoje em afirmar que quem carrega a máquina pública na administração municipal na Nova Friburgo são efetivamente as mulheres que têm feito um trabalho belíssimo. E eu, conversando aqui um paralelo com a Eliana, ela comentou que talvez, até parafraseando uma liderança política, nunca antes na história do nosso município, pelo menos, houve uma concentração tão grande de inteligência e, em especial, inteligência feminina, que tem se colocado à disposição com a sua sensibilidade, com o seu trabalho, com o seu afinco, a favor da nossa população. Então, temos realmente uma concentração muito grande, embora saibamos que existam problemas, como bem disse o vereador Edson Flávio, a questão da instabilidade que aflige a todos, temos um grande ponto de interrogação, mas eu tenho certeza que, com o esforço e dedicação de mulheres e homens, nós vamos superar mais essa dificuldade e vamos continuar dirigindo o nosso município a um porto seguro. Me lembro também quando aprovamos a estrutura administrativa, a nova estrutura no final do ano passado. Tenho certeza que, ao longo desse ano, a maior parte dos cargos ocupados foram exatamente por mulheres, diretoras, dirigentes, profissionais das mais diversas áreas que vêm ocupando cargos de confiança. Como bem disse a Soraya, o doutor Egídio tem se cercado por muitas mulheres e se cercou exatamente por conta, não só do doutor Egídio, mas outros profissionais, essa estrutura que foi aprovada no ano passado, já na nova legislatura. Então, eu procurei dar esse enfoque mais de gestão pública municipal, mas quero reiterar e reforçar as palavras dos que me antecederam, que foi mais uma noite de um grande aprendizado. Eu tenho certeza que nós saímos maiores do que entramos, e isso, com certeza, é de grande valia, de grande valor, para todos nós que temos procurado fazer o melhor trabalho possível dentro das condições que nós temos hoje. E, na reta final, eu passo a palavra aqui a Eliana, depois a Alda e, finalmente, ao vereador Cláudio Damião, para que possam fazer suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos, a todas, e principalmente os que ficaram por último, porque eu acho que o que foi falado aqui foi de uma grandeza muito grande, de uma dimensão daquilo que nós podemos conquistar ainda. Queria só dizer que, embora, e isso é mais para o Edson Flávio, né? Embora a gente tenha realmente um grande ponto de interrogação, mas eu acho que nós, mulheres, nunca deixamos Friburgo na mão, nunca. E não vamos deixar. Nossa luta é de luta mesmo, é de guerreira mesmo. E mesmo que o comandante
esteja doente ou o comandante novo ainda não esteja assumindo, ou sei lá o que vai acontecer, nós estamos aqui. As mulheres não deixam de trabalhar, as mulheres não deixam de plantar, as mulheres não deixam de amamentar os seus filhos, a mulher não deixam de ter tudo em casa para o seu marido quando ele chega, e elas também não deixam de trabalhar. Então, assumimos aqui uma luta da terceira, da quarta, da quinta jornada, e por que não, né? Queremos o conselho, sim. Queremos mais do que o conselho. Agora, por enquanto, é isso, mas daqui a pouco nós vamos querer mais. Graças a Deus, sempre queremos mais. Muito obrigada. Alda, suas considerações finais, por gentileza. Obrigada. Eu sou profundamente grata à Comissão de Defesa dos Direitos e Proteção da Mulher da Câmara, na figura da sua presidência, o vereador Cláudio Damião, e de todos os seus componentes, desde os primeiros, né, e os que estão hoje, por ter sido nossos parceiros nas 7 reuniões que a gente fez para construir o texto de elaboração do Conselho dos Direitos da Mulher. Vários gabinetes colocaram seus advogados à disposição do grupo e só foi possível que a gente chegasse a um texto hoje considerado bastante competente para o que a gente quer, porque teve essa ajuda do Legislativo. Em segundo lugar, eu quero agradecer a todos os vereadores que possibilitaram, atendendo essa reivindicação, essa sugestão do vereador Cláudio Damião, de hoje estarmos aqui sentados. Quero agradecer principalmente os que estão até agora conosco, trabalhando em prol da verdade, do avanço da cidadania em todos os níveis e da construção numa velocidade um pouco maior do processo democrático nesse país, que ainda é tão jovem. Eu sou profundamente grata a algumas palavras que o vereador Edson Coelho falou, que a gente está fazendo história. E nesse município a gente está revendo a história a cada dia, não é? É assim com a população escrava que aqui construiu com seu braço as primeiras fazendas de café e cana-de-açúcar, tão esquecida, né? Não fosse o livro da nossa querida Gioconda Lozada, que em algum momento a gente tem que reconhecer em alguma praça dessa cidade a importância dessa professora, dessa mulher, dessa afrodescendente, que corajosamente colocou no seu livro As Raízes Negras tanto dado importante, tão bem pesquisado nesse município. E eu quero agradecer finalmente a todos aqui presentes, a todas as mulheres que largaram suas tarefas. A gente já não tem mais número de jornadas, a gente não sabe se a gente tem 2 jornadas, 3 jornadas, 4 jornadas, 5 jornadas. Outro dia um companheiro me respondeu um e-mail às 3 horas da madrugada, falou: você ainda está no e-mail? Falou: estou, porque é o horário que eu tenho para trabalhar nos 2 conselhos, então os outros, né, de meio ambiente. Então é isso. Como bem disse a Eliana, é uma jornada grande, é uma jornada difícil, é um desafio imenso. Nós somos um dos poucos municípios da região serrana que é um conselho atuante, deliberativo, e a gente só pode ser se o Legislativo chegar junto com a gente e nos ajudar a aprofundar esse processo de construção de democracia e cidadania no nosso município, porque ele é o nosso território. Muito obrigada. Com a palavra, o autor da sessão específica, vereador Cláudio Damião. Eu quero cumprimentar a Eliana Polo, a Alda. Nesse cumprimento, me dirigir a todas as mulheres que aqui se manifestaram e as que presenciaram as manifestações, as que estão em casa, que vão nos assistir. Quero dizer que essa luta intensa da criação do Conselho é fundamental, né? A gente reconhecer o esforço de pessoas que vislumbraram isso lá atrás, então não tem uma maternidade, uma paternidade, mas tem um empenho de todas as pessoas que querem que isso aconteça de uma forma efetiva. Como eu disse no início, falei com o prefeito, me senti um tanto frustrado dele me passar para um assessor que disse de uma dificuldade
com relação a custeio e que não poderia aprovar este ano. Eu pedi que ele viesse aqui e desse esse presente às mulheres, ao prefeito em exercício. Lamentei de não poder ter esse presente para que as mulheres hoje tivessem a confirmação de que esse projeto seria votado esse ano. Ele não negou a pretensão de aprová-lo, mas, lamentavelmente, isso se estenderá para um outro momento. Então, somente no ano que vem. A menos que haja uma pressão mais forte, um empenho, né, um sobreesforço, porque esforço já há muito tempo, mas um sobreesforço de todas as pessoas para que ele se demova desse posicionamento e compreenda que é um momento histórico, a importância que tem a concretização desse sonho, que ele se torne de fato realidade. Ele já deu uma grande caminhada. Pois não, vereador? Vereador, desculpa, mas eu tenho que fazer essa observação da justificativa da questão do custeio. Não tem sentido. O orçamento tem margem de remanejamento. É tão simples. O custeio de um conselho não é algo de grande vulto. Pega em torno de 30 mil ou 40 mil reais, que é a média dos conselhos que tem financiamento. O que é isso perto de um orçamento remanejado em torno de 70 milhões de reais? Então, eu não consigo entender. Se der essa explicação técnica, a gente consegue trazer isso para casa ainda esse ano. E pode contar com o apoio da Comissão de Finanças e Orçamento, nesse sentido, que a gente dá a explicação técnica para que isso venha à baila. Obrigado, vereador. Perdão, interrompeu. Não interrompeu, e é importante reforça, porque foi a argumentação que eu usei, de que não havia uma razão mais forte, né, que impedisse a aprovação imediata, o imediato envio do projeto à Câmara, que certamente vai ser aprovado. Ele já teve a sinalização positiva de toda a Câmara e só necessita do envio para cá. Então, a argumentação também, eu contra-argumentei, mas não tive a força suficiente para demovê-lo dessa posição. Quero dizer também que nós fizemos aqui um passeio histórico, né? Uma atualização de informações, dados novos, mas uma recuperação também de memória. Eu lembro, quando falava aqui da Rádio Comunidade, eu lembro que nós guardamos lá nos sindicatos bancários os equipamentos num determinado momento em que a Polícia Federal ia lá para lacrar a rádio. Então, tivemos também parte nesse processo de construção. E é uma luta intensa, e as mulheres à frente desse processo. Tive a oportunidade de participar com a Alda dos primeiros debates na Rádio Comunidade. Então, para mim, foi uma escola, um profundo aprendizado, e que eu levo para sempre comigo. Quando a gente fala do processo político, e o vereador professor Pierre lembrou, as mulheres, embora relegadas a segundo plano no processo do mercado de trabalho, foram vitais para soerguer a economia de Friburgo com a implantação das confecções, porque foi a força de trabalho das mulheres costureiras que manteve a nossa economia. E que hoje a gente tem que repensar isso, porque nós estamos vivendo uma crise profunda na economia do município. Sequer crescemos do ponto de vista da pesquisa que foi feita pelo IBGE. Então, além de tudo isso, temos que fazer um novo estudo com relação a que desempenho nós queremos para a economia do município. Embora a contribuição da mulher tenha sido decisiva naquele momento, mas os homens públicos talvez não tivessem capacidade de aproveitar aquele momento para trazer um novo desenvolvimento. E aí nós temos que, no momento adequado, falar sobre isso. Eu quero só fazer uma recuperação também sobre um outro aspecto, sobre o aspecto da utilização no processo da campanha eleitoral de um tema, que é um tema importante, que foi o aborto. E aí eu fico pensando, colocaram o tema aborto porque era uma mulher que disputava a presidência da República, ou porque o tema só tem um aspecto religioso, se esquece da profundidade do tema político, da saúde pública, da importância de se discutir do tema. Eu acho que fez aquilo para se fugir do debate político, quando, na verdade, nós podemos aproveitar a introdução desse tema do aborto na agenda política para discutir profundamente a questão do ponto de vista do interesse da mulher. Porque isso não foi debatido, mas foi uma armadilha de se colocar uma mulher na parede para não se debater a vida da mulher. Porque fala-se da vida da criança, mas não fala da vida da mulher. Que quantas morrem em função do não atendimento adequado na rede de saúde pública, comprando um remédio na esquina, sendo perfurada por um abortista. Então, se tratou o tema adequadamente. Foi uma hipocrisia colocada na mesa de debate nacional, sem se preocupar em momento algum com a questão da saúde da mulher. Hipocritamente discutindo a vida de uma criança. Hipocritamente. Porque podem morrer os dois, a mulher e a criança. E, às vezes, a questão que deve ser tratada como uma questão de interesse social, de interesse da mulher, fica secundarizada. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, porque foi uma mulher
colocada contra a parede que ganhou a eleição. Então, nós também tivemos aqui uma bruta de uma vitória, né? Que é vencer um preconceito. A gente fala isso, mas tivemos a capacidade também de reconhecer o momento adequado de elegermos uma mulher à presidência da República. Então, isso também eu acho que é um dado importante para o nosso país e para a nossa cultura machista, né? Que a gente está vencendo barreiras, nós estamos superando barreiras. Então, se nós temos ainda alguns preconceitos a superar, nós também demos uma lição de que nós estamos tendo maturidade para superá-los, né? Então, isso é fundamental. Eu não vou aqui de forma alguma me alongar para não cansar as pessoas. Eu acho que nós tivemos, dentro do que se propunha o tema, o panorama da situação da mulher. Fizemos então isso, demos um panorama. Eu acho que nós podemos avançar com outras propostas de sessões específicas para tratar mais adequadamente de temas que passaram, de certa forma, ao largo, né? Não tivemos a profundidade necessária para atingir a população e aí aprofundarmos projetos de saúde pública ou de políticas públicas para as mulheres. Mas eu acho que já foi um pequeno avanço. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram, meus colegas vereadores, ao vereador Marcelo Verli, que presidiu a sessão, desejando que possamos dar passos largos no sentido de concretizar alguns sonhos, né, que foram aqui colocados no cenário político municipal. Agradecer aí também as palavras elogiosas e o apoio que tem recebido na Comissão da Mulher. Muito obrigado. Gostaria de justificar a saída do vereador Marcos Medeiros. Ele teve um compromisso com o Lions, uma governadora de um dos distritos do Lions, de Nova Friburgo. Ele foi convidado e precisou se ausentar e pediu que fizesse a justificativa. Não vou entrar no mérito da discussão, mas Nova Friburgo cresce numericamente a olhos vistos e, no censo, aparentemente, tivemos uma redução de 571 habitantes. Isso, para mim, é um grande ponto de interrogação, até porque muitas pessoas não foram visitadas e recenseadas. Mas, enfim, esse é um tema para um outro debate, mas eu gostaria já de externar minha preocupação, até porque isso afeta uma série de repasses, uma série de questões importantes para o nosso município. De qualquer maneira, mais uma vez, em nome da mesa diretora, do nosso presidente, dos demais vereadores, eu quero parabenizar todas as mulheres que têm se entrincheirado na luta por igualdade de oportunidades. E me coloco juntamente com os vereadores aqui na expectativa de que na legislatura 2013-2016 nós tenhamos representação feminina nessa casa, porque isso é de fundamental importância para o fortalecimento da democracia no nosso município, para que cada vez mais políticas públicas possam ser feitas e voltadas para o universo feminino, embora nós estejamos aqui à disposição e procurando fazer aquilo que estiver ao nosso alcance como poder legislativo. Nesse sentido, eu dou por encerrados os trabalhos desta 26ª reunião da 4ª sessão ordinária, marcando a próxima reunião para o dia 11 de novembro, às 17h30. Tenham todos uma ótima noite. Tenham todas uma ótima noite. Muito obrigado. O TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Transparência, cidadania e acessibilidade.